queridos amigos, irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, com seus lares, com seus familiares, e que o Evangelho da noite de hoje possa nos trazer muitos ensinamentos e acolhedores. Senhor Jesus, te pedimos, Mestre, que nos ampare a todos com o seu amor. Pedindo também aos benfeitores da nossa casa que possam nos intuirmos e levar até aos nossos irmãos que estão em casa, que estão nos hospitais, nas cadeias, nas ruas. Senhor, ampare a todos e dê muita luz. Que possamos colocar em prática o que vem, os ensinamentos do Evangelho da noite de hoje. Rogamos a Ti, Pai, amor, paz, esperança, que cada um de nós possamos absorver tudo que é de bom que nós estamos necessitando nesses dias tão turbulentos. Rogamos a Ti, Senhor, o Seu amor e o Seu amparo, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O perdão de nossas dívidas. E ensina-nos, Senhor, a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair entregue às tentações. E livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que a misericórdia divina possa se fazer com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Formulamos votos de muita paz, de muito amor, e que Deus, como sempre, nos abençoe. É interessante que a leitura da noite vem de encontro a um pensamento e a meditação para a nossa noite. Nós vivemos um momento de transição muito doloroso na Terra. Todos nós sabemos perfeitamente, principalmente os espíritas, porque pode ser que alguém não seja espírita aqui, mas já devo esclarecer que a Terra está mudando de faixa evolutiva, de mundo de provas e de expiações, para mundo de regeneração. Portanto, as aflições do dia a dia, as situações e as circunstâncias que nós estamos vivendo no momento, têm razão de ser, porque é um ciclo de dores e de aflições que aos poucos vai deixando de existir, para que uma nova era para os espíritos terrestres dê início. A era de fraternidade, de amor, de solidariedade, que é o mundo de regeneração. Mas as dores que experimentamos no momento, as aflições, a turbulência, ela também é característica de expiação. A expiação significa, segundo os espíritos, dores físicas e morais. Tá certo?
Estas dores físicas e morais se manifestam das mais diversas formas, desde a loucura propriamente dita, aos mais estranhos padecimentos da mente e das emoções. Mas também caracteriza-se por mortes coletivas, desencarnações em massa. E isso tão somente porque justifica que o nosso passado reflete no presente. Tá certo? Segundo o espírito Erasto, que é um anjo guardião, através de um determinado médium na Sociedade Espírita de Paris, oferece a Allan Kardec um tema para meditação e diz: por que os loucos? Por que os idiotas? Por que uns morrem queimados? Deus é justo e sabe o que faz. Allan Kardec, refletindo, comenta: os séculos que passaram legaram à humanidade presente uma dívida enorme, na qual ainda não foi saldada. Se nós olharmos como as pessoas jogavam com a vida dos semelhantes, na Idade Média, na Inquisição, as guerras que houve, o ódio, o fanatismo e etc., nós veremos que estes crimes hediondos, através dos milênios e dos séculos, refletem no presente tão somente porque os mesmos personagens daquela época são os mesmos de hoje. Revestidos apenas de um corpo carnal, diferente daqueles que já viraram pó nos sepulcros, nas tumbas do passado. Então, trazemos ao reencarnar a ganga ou a canga de débitos contraídos no passado. Cada nova existência devemos saldar as dívidas rumo à felicidade completa que só pertence aos espíritos superiores e felizes. À medida que vamos progredindo na escala evolutiva através das vidas sucessivas, ou seja, a reencarnação, vamos deixando para trás variadas situações, imperfeições e dando um passo a mais para a felicidade. Muito bem. Entretanto, essas dívidas falam alto hoje. O que vocês acham da Boate Kiss? Não lembra as câmeras de gases do nazismo? Aquelas câmeras tinham um nome e chamava-se aglomerados, se alguém aqui não sabe. E aquela festa chamava-se aglomerados. O edifício Joelma ardeu em chamas em São Paulo. No ano de 1972 ou 78, centenas de pessoas desencarnaram ali. Segundo Chico Xavier, alguns dos espíritos, inclusive está no livro Somos Seis, psicografado pelo Chico, são cartas familiares. E o Chico fala que ali estavam muitos daqueles que viveram nas cruzadas, que queimaram pessoas, famílias. Se nós olharmos
por exemplo, se avaliarmos o acidente da Chapecoense e de outras quedas de aviões e de acidentes nas estradas, nas rodovias, onde desencarnam famílias inteiras, vamos ver resgates coletivos. Não obstante, a misericórdia divina está presente em todos os setores do universo. Nada acontece sem a permissão de Deus, absolutamente. Então, se Deus permite estes acontecimentos, é porque tem essa razão de ser da lei. Os espíritos nos alertam que ninguém avança para mundos felizes sem quitar com a terra. Então, meus amigos, não fica apenas aí não. As crianças que nascem com os problemas congênitos, a hidrocefalia, a cegueira, a mudez, a surdez, o fogo selvagem e outras expressões de dor, o câncer, em plena meninice, dói o nosso coração, crianças que partem em tenra idade e que deixa a mãezinha, a família, profundamente sentidos, profundamente sem o chão. Narra o apóstolo Chico Xavier que variados casos de crianças excepcionais têm suas raízes no suicídio recente, em reencarnações recentes, onde o sujeito com o projétil atinge determinada área cerebral e leva para o além-túmulo as marcas do delito, desorganizando o campo energético do corpo espiritual, chamado perispírito, que cada um de nós possui, é o corpo do espírito, e que numa nova existência futura, ao reencarnar, imprime no feto, na concepção, toda a estrutura do que traz da vida passada para o novo corpo que lhe servirá de instrumento muitas vezes de sofrimento e de aflição, entretanto, adequado ao quitar das dívidas, como disse Jesus, pagar ceitil por ceitil. E ao imprimir estas marcas, aparece no cenário físico, quando na fecundação o espermatozoide viaja pela trompa e alcança o óvulo, ali o espírito é ligado, acontecendo o processo da seleção e da multiplicação das células que agregam em torno desse campo energético na reencarnação. Surge no cenário terrestre algumas, entre aspas, situações dolorosas, até certo ponto monstruosas, de deformidades muito tristes, em que está presente muitas vezes um suicida, está presente muitas vezes alguém que usou mal a inteligência para a guerra, para o crime, destruindo famílias e nações. Então, acontecem essas reencarnações dolorosas. E não estamos aqui falando do problema moral, em que nós trazemos também, junto conosco, quer dizer, estamos com as pessoas que precisamos, com os familiares com os quais nós comprometemos, inimigos ferozes, muitas vezes,
que dormem conosco na feição de cônjuge, ou que são acariciados pelos nossos braços na feição e que carregam o nome de filhos. Tudo isso, a lei divina nos aproxima uns dos outros para a reparação. Por isso, nessa leitura do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Todos na terra são aflitos, mas bem poucos sabem sofrer, tendo paciência, tolerância. É o parente que precisa da nossa tolerância. É a hora que às vezes nós temos alguma decepção com o cônjuge ou com o filho e nós precisamos responder o mal com o bem. Tá certo? Então, nós estamos no lugar certo com as pessoas que precisamos. Então, as dificuldades do relacionamento, além de estar nos cobrando uma reparação de faltas passadas, também está a nos desenvolver em nós virtudes que não temos. Ora, como é que eu vou ter paciência se alguém não fica me perturbando? Como é que eu vou aprender a perdoar se eu não tiver alguém para me ofender? Tá certo? Então tudo também está no bojo de um aprendizado constante para as nossas almas. Todos nós somos muito necessitados, todos nós, encarnados e desencarnados, agora nesta sala, e no qual incluo o meu próprio espírito, devedor imenso, cheio de imperfeições. Todos nós precisamos refletir que o sofrimento que estamos passando tem uma razão de ser e que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e de sentir para que a nossa reencarnação não se esvá de novo pelo ralo da inconsequência, da negligência e da preguiça, a fim de que nós possamos aprender a conviver uns com os outros. Ainda a receita é única, não houve outra. É fazer para o outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. É amar sem esperar recompensa, nada em troca. É exatamente isso que o Cristo de Deus está nos pedindo. Ele não nos pede santidade. Ele nos pede que nós nos entendamos uns com os outros, que nós nos amemos uns aos outros. Sem o que não é possível haver transformação social. Não podemos esperar dos governos, das coletividades, aquilo que nos compete fazer. Aquilo que está para nós realizarmos. Então, meus amigos, quero fazer também uma pequena reflexão sobre a questão do Covid-19, que é tão falado, mas tão pouco entendido. Do ponto de vista espiritual, a Covid-19, como outras e outros problemas, são como bisturis da lei divina que está a extrair tumores na face do nosso planeta. É um dos instrumentos da lei. Que tumores são esses? Está a nos chamar a atenção para não sermos mais envolvidos pelos gânglios tristes do egoísmo e do orgulho. Porque a nossa sociedade é um organismo composto de células. Cada indivíduo, cada um de nós,
é uma célula desse organismo social. E se o organismo estiver canceroso, todas as células ressentem. É por isso que o mal-estar é geral, a aflição, a angústia, em todo o planeta. Covid-19 é um dos instrumentos da lei. Não fica apenas nisso. Está também na condição de cobrador, levando ao sofrimento milhares de pessoas, que trata-se aí de expiação. Vou explicar melhor. No mundo dos espíritos, antes de reencarnarmos no espaço, muitas vezes, quando temos condições para isso, escolhemos determinados, nós pedimos a misericórdia divina, e na qual espíritos muito elevados, por ordem de Deus, atendem às nossas rogativas. Devido aos nossos complexos de culpas e os nossos débitos, pedimos então para renascer no veículo físico na Terra, com determinada enfermidade ou predisposição à enfermidade. Então, também isso justifica o problema de crianças que nascem com os mais variados tipos de deficiência. Ou outras pessoas que no decorrer da vida vêm a ter determinado problema que é desencadeado por alguma situação e a pessoa fica paraplégica. Por exemplo, uma criança começa a correr com os coleguinhas, com os primos, os coleguinhas, uns caem, machuca, aí um deles cai com um tombo muito simples e desloca uma vértebra da cervical, o que já aconteceu demais. Ué, mas o tombo do outro foi mais grave, por que o dele foi tão simples e ele agora ficou paralítico? Narra Chico Xavier que também, em alguns casos, vários casos, um suicídio por enforcamento desloca essas vértebras e trazem ao nascer, e em determinado circunstâncias ou acontecimento, a pessoa, numa simples queda, ou cai do braço da mãe, alguma coisa assim, ou da ama, e de repente vem a situação. Mas o que eu quero dizer nesse contexto é lembrando uma frase de Jesus. É necessário que haja escândalo, mas ai de quem venha o escândalo. Quer dizer, é necessário que o sofrimento, o mal existe, mas ai de quem pratica o mal. Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. É melhor que entre na vida tendo apenas uma mão ou apenas um olho e não ser condenado. O que Jesus quis dizer com isso? Os espíritos explicam, e espíritos que conviveram com ele, como João, o evangelista, que isso está justificando o pedido que o espírito faz antes de reencarnar, de entrar na vida física sem um braço, sem uma perna, ou cego e etc., para não se comprometer mais como se comprometeu no passado. O Chico visitava uma família que tinha uma criança de 7, 8 anos, e o Chico ficava assombrado de ver que a criança não tinha os braços, não tinha as pernas, e a criança também era cega, e era agitada e falava palavrões horríveis para a mãe. Olha que espírito difícil. O Emmanuel então explicou ao Chico que em mais de 10 encarnações ele matava alguém e suicidava. Mas dessa vez não, ele pediu para vir sem os braços e sem as pernas. Isso, Chico, eu tenho um CD, é um CD que eu adquiri, que eram os comentários que o Chico fazia do Evangelho aqui, ó, no Abacateiro, aqui, ó, onde era a Vila do Pássaro Preto. Hoje lá tem outro nome. Então,
o que acontece? Aquela criança, para não matar, para não suicidar, né? Então, para não pegar um caco, uma corda, então ele não tinha as pernas, não tinha os braços, e era cego, mas era duro. Imagina a rudeza, quantas encarnações, né? Então, o que acontece? Eu vou ler um pequeno trecho que eu pus aqui, para vocês terem uma noção sobre essas questões que estamos tratando. O espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Ação e Reação, capítulo 19, ele trata dessas questões que eu tratei aqui. O instrutor chama-se Druso, um espírito de altíssima elevação, e está instruindo o espírito André Luiz e Hilário Silva, dois que foram médicos na Terra. E eles então tratavam dessas questões, e então o André Luiz pergunta: caro instrutor, dependemos da elucidação que, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que nos partilham o renascimento na máquina fisiológica, como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Perfeitamente, acentuou o mentor amigo. Olha isso daqui. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética, que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando as deficiências do espírito. Druso, que é o instrutor, meditou gravemente por alguns segundos, como se estivesse ponderando no íntimo a gravidade do assunto, e asseverou: nossas assertivas, isso aqui, gente, entendam bem, eu estou colocando para o esclarecimento sobre a Covid-19. Nossas assertivas não excluem, de certo, a necessidade da asepsia e da higiene. Quer dizer, vamos continuar tendo cuidado. Álcool em gel, máscara e tal. Da medicação e do cuidado preciso no tratamento dos enfermos de qualquer procedência. Quer dizer, para qualquer tipo de problema de enfermidade. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se lhe refletirem na veste carnal. Na veste carnal. Como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento do vírus, bacilos e bactérias. Inúmeros, capazes de nos conduzi-lo aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído, mas também, olha aí, por aí. O que acontece? Por isso, várias pessoas vão pegar o coronavírus, uns vão sofrer muito, é o que está acontecendo, e outros vão desencarnar através disso, que é uma expiação coletiva. Mas a pessoa já traz nela a predisposição para atrair. E é tanto, gente, eu já estou só encerrando aqui, viu, São Manuel? O assunto é seríssimo, só um minutinho. Então, olha só, há pessoas, há poucos dias no jornal, uma senhora de 101 anos,
estava internada, saiu, e eu olhei aquilo e falei, ela está disposta a comemorar o 102, sabe? Aí, até uma amiga aqui do nosso centro, um dia me mandou uma mensagem, Erasmo, você acredita que eu tenho efizema pulmonar, estou com 68 anos de idade, peguei a Covid, fiquei internado, e agora estou aqui. Por que tá morrendo tanta gente nova, Erasmo? Eu falei assim, parabéns para a senhora. E ela sorriu, né? Então, por quê? Quem tem que desencarnar, vai desencarnar. Quem não tiver que desencarnar, vai apenas sofrer. É o que ele fala aqui. Não dispensemos os cuidados, mas muitos trazem já no próprio organismo por atração magnética. Quer dizer, o vírus ele te encontra. Essa é a questão. Então vamos fazer, para encerrar, como a leitura do Evangelho. As dores bem suportadas, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Suportemos com calma, com paciência. Não tenham medo, tenhamos cuidado. E acima de tudo, fé no poder divino. Porque que ele fala também, ele vai falar que a prece nos atrai recursos salutares que capaz de modificar em nós determinadas estruturas e nos ajuda a se libertar de muitas coisas. Sem contar que atrai os bons espíritos que nos ajudarão a passar pela provação com mais tranquilidade, com mais paciência. Meus amigos, tenhamos fé em Deus, paciência, porque diz os Espíritos, a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. E a paciência, como diz Emmanuel, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem se desesperar. Não nos desesperemos. Muita paz. Que Jesus esteja em nossos corações. O nosso boa noite, cheio de bênçãos e de alegria. Muita paz. Boa noite a todos, caros amigos. Vamos dar continuidade às tarefas desta noite. E para que a gente possa exemplificar o tema de hoje, que é o egoísmo, nós vamos relatar aqui uma breve parábola, uma simples e singela história, mas que representa muitos ensinamentos para nós. A parábola do egoísta. Em uma zona montanhosa e deserta, dois amigos caminhavam, enfermos, cada qual a se defender daquela noite fria e gelada, quando eles foram surpreendidos por uma criança semi-morta à beira da estrada, que estava ali ao sabor da ventania e do frio. Um dos amigos fixou aquela imagem, aquela criança, e clamou de maneira irritada: "Não perderei meu tempo, a hora exige cuidado comigo mesmo, vamos seguir em frente." O outro amigo, de forma benevolente, disse: "Amigo, salvemos o pequenino, é o nosso irmão em humanidade." O outro, de forma ríspida, disse: "Não posso, sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria para mim um peso insuportável. Nós temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perder tempo." E avançou adiante em largas passadas. O companheiro benevolente, de bom sentimento, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se por alguns minutos e o colocou paternalmente junto ao seu próprio peito. E aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora de uma forma mais lenta, mas seguiu o caminho. A chuva gelada caiu sem parar noite adentro, mas ele não abandonou aquele ser indefeso. Levava-o junto ao seu peito e depois de um longo tempo atingiu a hospedaria
que tanto buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o seu colega que partira antes dele, e somente no dia seguinte, depois de uma cuidadosa procura, ele foi encontrado, sem vida, num canto mais afastado do caminho alagado. Seguindo depressa e sozinho, com uma ideia egoísta de se preservar, ele não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos para enfrentar o congelamento. Enquanto o seu companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao seu próprio coração, superou os obstáculos da noite gelada, guardando-se de semelhante desastre. Descobriu aí a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando aquele menino abandonado, ele ajudou a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil ao outro, ele conseguiu chegar ao lugar esperado, alcançando as bênçãos da salvação em si. Bom, meus companheiros, é uma parábola rápida, mas de muito significado para nós. Pessoas que realizam coisas boas pelo simples prazer de fazer o bem, possuem uma capacidade ampliada de se amar, de amar os outros e superar o egoísmo. Quando a gente faz algo pensando no bem comum, na melhoria de vida para a coletividade, e não nos focamos apenas em nós, em nosso círculo familiar, deixamos uma marca positiva no mundo. Todo bem que for realizado não se perde. Mesmo que ninguém na Terra jamais saiba aquilo que fizemos, ou que não recebamos um elogio ou agradecimento, Deus vê tudo e sabe que existe no íntimo de cada coração. Pois o mundo não deve ser melhorado apenas por causa dos próprios herdeiros, para todos que neles vivem e viverão. Muitas pessoas dizem: quero fazer algo positivo para deixar o mundo melhor para os meus filhos, para os meus herdeiros. Pensando bem, é um pensamento egoísta. Nós devemos deixar o mundo não por conta dos próprios herdeiros, mas para todos aqueles que vivem nesse mundo. Devemos lembrar que os nossos filhos não viverão sozinhos no planeta. Nós precisamos prepará-los para que eles saibam cooperar, para que eles saibam compartilhar e produzir coisas boas para que o mundo seja bom para toda a humanidade e não só para os herdeiros. Na atualidade, se pararmos para pensar, nós usufruímos de coisas boas que foram idealizadas e construídas por pessoas que não visavam apenas os seus próprios parentes ou familiares. Quando o egoísmo perder a força e o amor e a caridade forem praticados pela humanidade, a Terra será um verdadeiro paraíso. Companheiros, o Evangelho também nos diz que o egoísmo anula toda a caridade. Se nós praticarmos o bem, praticarmos a caridade, mas quisermos em troca disso a gratidão ou o reconhecimento, já estaremos colocando no lugar da caridade o egoísmo. Então o egoísmo anula a caridade. Então vamos anular o egoísmo em nossas vidas, praticando a verdadeira caridade, de forma desinteressada, sem esperar reconhecimento ou gratidão. Vamos pensar no próximo, assim estaremos construindo a nossa própria felicidade. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Seja paciente, fique em casa, use máscara quando sair, porque senão você vai ser paciente, deitado na cama de hospital, se achar vaga. Esta é uma hora muito grave, que muitos cristãos, em especial, estamos aproveitando para explorar o próximo, subindo os preços, projetando o ego, aproveitando da oportunidade para brilhar nas lágrimas, nas dores, na orfandade, na viuvez. É um momento difícil de transição planetária. A divindade permite que o mal se espraie, porque nós somos maus. Se o vírus encontrasse o melhor clima moral da Terra, ele seria consumido
pelas dúlcidas vibrações do amor, porque o cérebro é um dínamo construtor de vida. É o maior dínamo que a humanidade conhece. Estamos alguns em casa revoltados, numa quarentena para salvar vidas, a sua, a minha, a nossa vida. Talvez eu não me infecte, mas eu me torno transmissor. Eu posso conduzir o vírus. Estamos aqui em quarentena. Na mansão do caminho, ninguém entra, ninguém sai. Respeitando as leis que zelam pela vida. Porque mesmo injustas, refletem de alguma forma a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei de amor. Olhe em volta. Ame um pouco mais. Compadeça-se de você mesmo. Você vai viver. Aqueles que estão nessa objurgatória terrível, consumindo nosso país e nossas forças, do seu orgulho, da sua leveza moral, da sua decadência espiritual e do mundo, porque a criatura humana é mais ou menos a mesma em todo lugar. Então não nos deixemos corromper moralmente pelas fake news, pela realidade. Se não pudermos fazer nada, oremos. Se não tivermos oportunidade de socorrer de alguma forma alguém, cantemos uma balada de louvor a Deus. Como faziam os cristãos primitivos, Ave Cristo. Aqueles que vão viver a imortalidade, te saudamos e te veneramos. A vida é um desafio. E para solucionar o desafio, cantemos o hino de amor que Jesus Cristo nos veio trazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é vosso são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre assim seja. Muito obrigado. Queridos irmãos, estamos nos momentos finais da nossa tarefa desta noite. E com nosso coração muito grato à bondade divina, aos nossos amigos espirituais, ao nosso Pai Maior, nos preparemos agora para fazer a nossa prece final. Peço a todos que estão participando conosco desta reunião da noite, meus irmãos, vamos fazer essa oração juntos, entrelaçados de mente, de coração, de alma, para que ela possa atingir o seu objetivo, que é estarmos mais perto de Deus. Seja você que está no momento de tristeza, de angústia, de dor, de lágrimas, de aflições. Vamos nesse momento, vamos segurar-nos nas mãos de Deus, pois Ele está ouvindo o seu coração, a sua prece, a sua oração, e Ele é muito maior do que todas as dores, que as depressões, que as aflições, que o sofrimento. Então vamos, abra a porta do seu coração, do seu lar, da sua vida, e vamos juntos ao encontro desse Pai que é para nós o amor maior que tudo que existe. E dizer a Ele: Senhor,
obrigado. Mas obrigado com toda a sinceridade que for possível, por tudo que recebemos da vida, seja os momentos favoráveis ou os momentos contrários, que são necessários ao nosso crescimento espiritual. Mas peço acima de tudo a você que está no momento mais feliz, mais favorável, vamos também formar essa corrente. E agradeça a Deus também, porque na vida, como temos aprendido, tudo passa. As alegrias, as tristezas e as dores. Mas Deus não nos deixará desamparados. Que Ele possa olhar pelo seu lar, pela sua vida, pela sua família, pela sua caminhada. Que Ele possa orientar-nos, nos ajudar a buscar sempre as escolhas mais certas. Assim, em nome de Deus, agradecemos bondosos amigos espirituais, pedindo ainda que em nome de Deus, Ele abençoe as águas que foram colocadas em nome dEle. Esta água, com a permissão de Deus, meus irmãos, não será só água, mas o remédio que alivia, que fortalece, que cura, segundo a vontade de Deus. E assim, vamos imaginar, nesse momento que Cristo está junto a nós, estendendo as suas mãos como fazia, para curar, para aliviar, para proteger, para recebermos a bênção do passe, dessas energias divinas que possam penetrar todo o nosso ser, trazendo alívio, conforto, esperança e paz. E que Deus nos abençoe e que esteja com todos vocês a todo instante da nossa vida. Que Ele nos proteja, nos guarde, hoje e sempre. Deus está vendo a tua luta, o teu choro Ele escuta, então não perca a tua fé. Ele conhece a tua história, não vá desistir agora, não perca a tua fé. Ele tarda, mas não falha, e no fim dessa batalha você vai ser vencedor. Então não perca a tua fé, acredite você, um escolhido do Senhor. Se acalme, se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, e capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Sei que você está cansado, se sentindo humilhado, mas não perca a tua fé. Coração está pulsando, você está vivo, respirando, então não perca a tua fé. Tantas são as provações, saiba que as decepções é que nos fazem crescer. Deus sabe do teu coração, teu choro vira uma oração, então não perca a tua fé. Se acalme, se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, e capaz todo